Vamos imaginar por um instante a clareza reconfortante de um exame de raio-x. Uhum, é uma imagem bem direta, né? Exato. Tipo, alguém fratura o braço, aí a imagem revela na hora aquela linha branca e irregular onde o osso cedeu. O diagnóstico é inegável. O problema ali é visível, é objetivo e tem um protocolo exato de tratamento. Sim, você engessa, espera e resolve. Pois é, mas e o que acontece quando a fratura não está num osso, mas sim na crença mais fundamental que uma pessoa tem sobre o seu próprio valor? Nossa, aí a gente entra num território muito mais sombrio e complexo. Com certeza. E é por isso que, na nossa imersão detalhada de hoje, a gente vai mergulhar numa pilha fascinante de literatura clínica e de pesquisa sobre a terapia do esquema, que, para quem não conhece, é uma abordagem transformadora desenvolvida pelo psicólogo Jeffrey Young. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. É incrível, eu fiquei fascinado lendo. A nossa missão analítica hoje é desvendar um fantasma psicológico muito específico e francamente devastador, conhecido como o esquema de fracasso. Vamos analisar isso a fundo, porque, tipo, por que mentes brilhantes, pessoas altamente capacitadas, muitas vezes se sentem uma fraude total? Essa é a grande questão. E olha, é um tema de uma profundidade imensa. É essencial para a gente entender as contradições do comportamento humano contemporâneo. O esquema de fracasso, como Young detalha, não é só uma falta de confiança passageira. Não é aquele friozinho na barriga antes de uma entrevista de emprego, né? Exatamente, não é isso. A gente está falando de uma estrutura psicológica profunda, sabe? Uma convicção enraizada de que o indivíduo é simplesmente incapaz de ter sucesso. É a certeza absoluta de que ele vai inevitavelmente ficar para trás na vida, no trabalho, nos estudos, independentemente das evidências reais. E isso é o que torna todo esse material tão intrigante. Quantos profissionais com currículos, tipo, absolutamente impecáveis, caminham por aí com essa sensação secreta de que a ruína é o único destino possível? É um paradoxo. O cérebro inteligente pregando uma peça cruel em si mesmo. É, e para entender essa mecânica, a gente não pode olhar só para o adulto no escritório dele hoje. A literatura clínica é unânime nisso. A gente precisa visitar a fábrica original, o lugar onde essa crença foi forjada e instalada. E essa linha de montagem opera, na esmagadora maioria dos casos, lá na infância e na adolescência. Porque ninguém nasce assim, certo? Nenhuma criança dá os primeiros passos pensando, eu sou incompetente e vou falhar. Com certeza não. Ninguém nasce acreditando que é um fracasso. Isso é implantado. Então, esse roteiro interno é inteiramente escrito por fatores externos. O material de pesquisa aponta que não é um evento isolado. Tipo, tirar uma nota ruim em matemática um dia e pronto. É um gotejamento constante, né? Uhum, é a repetição sistemática. As fontes até listam os ingredientes exatos desse ambiente tóxico. O primeiro grande fator é a crítica constante sobre o desempenho. Imagina uma criança que faz um desenho ou mostra uma nota escolar e, em vez de um elogio pelo esforço, ela sempre escuta uma pontuação sobre o que faltou. O famoso não fez mais que a sua obrigação ou poderia ser melhor. Exato. E logo em seguida vem o peso das comparações negativas. Colocar a criança sempre em desvantagem. Frases tipo, porque você não foca igual ao seu irmão? Ou, olha as notas da sua prima. Nossa, construir uma identidade com base nisso é como tentar subir um prédio usando um cimento completamente defeituoso. A fundação, que deveria trazer segurança, é feita de mensagens negativas. A analogia do cimento é perfeita. É exatamente assim que a estrutura fica frágil. E tem um ponto no material que é ainda mais doloroso, que é a questão das dificuldades de aprendizagem não compreendidas. Ah, as questões neurológicas tipo TDAH ou dislexia, certo? Sim. Pensa numa criança com dislexia, num ambiente que não entende isso. Ela quer genuinamente aprender, mas a arquitetura neurológica dela exige o outro método. Como os adultos não entendem a mecânica do problema, eles aplicam rótulos morais. Eles chamam a criança de preguiçosa, de desatenta, de pouco inteligente. Exatamente. E o impacto disso é avassalador, porque a criança não tem discernimento cognitivo para se defender. E o texto também cita ambientes excessivamente exigentes ou experiências de fracasso sem acolhimento. A criança falha e, em vez de orientação, ela é ridicularizada. Mas espera aí, aqui eu preciso levantar um ponto que me deixou muito pensativo.
Por que a criança simplesmente não conclui que os pais são injustos? Ou que o professor é que tem uma didática terrível? Porque o cérebro escolhe assumir a culpa e dizer o defeito está em mim. O que é fascinante aqui é que essa pergunta toca no cerne do nosso desenvolvimento evolutivo. Uma criança depende, tipo, absolutamente dos cuidadores primários para sobreviver. Ah, claro, ela precisa deles para comer, para ter um teto. Isso. Então, se o cérebro infantil concluir que os pais são perigosos, irracionais ou falhos, isso gera um estado de terror existencial e inabitável. É muito mais seguro, do ponto de vista emocional, acreditar que os adultos estão certos e que o mundo faz sentido. Caramba, mesmo que o preço para o mundo fazer sentido seja acreditar que ela mesma é defectiva. Exatamente. É um mecanismo de defesa brutal. Ela internaliza a culpa porque pensa: se o problema sou eu, talvez se eu tentar mais, eu consiga consertar as coisas. Nossa, isso esclarece tudo. Então, essa voz externa das críticas e das comparações é absorvida e vira a voz interna permanente, que é o que a terapia chama de crença central, né? E o que me assustou foi ver o caráter absoluto disso. Não é eu sou ruim em matemática, é eu sou totalmente incompetente. Dito totalitário, sim. O esquema não aceita nuances e a verdadeira complexidade surge quando essa criança cresce, sai de casa, consegue um emprego e se torna independente. É, como é que essa crença forjada lá atrás, num ambiente que nem existe mais, sobrevive e sequestra a vida do adulto hoje? Sobrevive distorcendo a realidade presente. O esquema atua como uma lente. Ele dita como você processa qualquer informação nova. Aqui é onde fica realmente interessante, sabe? Porque a gente esbarra num grande paradoxo destacado no texto. A pessoa afetada muitas vezes tem capacidades reais e competências provadas. Lendo as pesquisas, eu logo pensei numa analogia de um filtro de spam de e-mail extremamente agressivo e mal programado. Uhum. Como assim? Tipo, o cérebro foi configurado na infância para acreditar que o fracasso é a regra. Então, quando esse adulto recebe um feedback positivo, tipo um elogio do chefe ou uma promoção, esse filtro de spam cerebral classifica a informação como um falso positivo e joga direto na lixeira. Essa analogia do filtro de spam é clinicamente muito precisa. Na psicologia, a gente chama isso de viés de confirmação, que é exacerbado pelo esquema. O cérebro humano tem uma necessidade biológica de coerência. Então, o sucesso buga o sistema. Exato. Se a sua crença central é eu sou um fracasso, o sucesso gera uma dissonância cognitiva aguda. O cérebro fica desconfortável ao ver algo que contradiz a visão de mundo dele. Então, para manter a ordem interna, a mente rejeita o sucesso. A pessoa diz que foi sorte, que a tarefa era fácil ou que o chefe foi bonzinho. É a raiz da síndrome do impostor. Só interpretar erros. Ah, os pequenos erros cotidianos. Isso, erros normais e inevitáveis, que são parte do aprendizado, não são vistos como um dado útil para correção de rota. O esquema traduz um simples erro de digitação num relatório não como eu estava com sono, mas como eu sou uma fraude e serei demitido. É a prova irrefutável da incompetência. Caramba, carregar esse sistema de alarme disparando 24 horas por dia deve ser de uma exaustão indescritível. O sistema nervoso não foi feito para sustentar esse nível de pânico crônico, o que naturalmente nos leva à próxima etapa do material. As estratégias de enfrentamento. Isso. Porque se a dor de se sentir um fracasso iminente é tão insuportável, o cérebro tem que criar máscaras para sobreviver ao dia a dia. E a literatura aponta três grandes estratégias que as pessoas usam, geralmente de forma inconsciente. A mente tenta se proteger, mas essas defesas acabam sendo autodestrutivas. A primeira forma comum é a evitação. Fugir do problema, basicamente. Exato. O indivíduo constrói a vida fugindo de qualquer situação que possa engatilhar o esquema. O racional é: se o fracasso é uma ameaça existencial terrível e eu nunca tentar nada desafiador, o risco cai para zero. É o estudante brilhante que nunca entrega a tese ou o funcionário que recusa promoções. A pessoa prefere ser vista como alguém que não tentou do que tentar e, na cabeça dela, confirmar ao mundo que é incompetente. Uhum. E aí a gente tem a segunda estratégia, que é a rendição ao esquema. Nesse cenário não tem fuga,
tem resignação pura. A pessoa aceita a crença de incapacidade como uma verdade absoluta. Sim, ela levanta a bandeira branca diante de qualquer dificuldade. É aquela pessoa que se mantém em um emprego muito abaixo das suas capacidades reais, fazendo só o mínimo porque ela concluiu: qual é o sentido de me esforçar se eu vou fracassar no final de qualquer jeito? Que tristeza, né? Mas olha, a terceira estratégia, para mim, é a grande armadilha: a compensação excessiva. Eu quero até desafiar um pouco a percepção social sobre isso. A compensação é fascinante mesmo, que se notou. Porque, tipo, nas duas primeiras estratégias, a fuga e a rendição, a sociedade logo percebe que tem um problema. Alguém estagnado gera preocupação, mas a compensação excessiva não. Ela é aplaudida. A gente está falando do workaholic, da pessoa que trabalha 80 horas por semana, do perfeccionismo extremo. Aos olhos da sociedade corporativa, essa pessoa é um sucesso, é dedicada. Sim, ela ganha prêmios, ganha dinheiro. Pois é. Mas internamente, o motor de todo esse esforço não é a ambição real. É o puro terror de falhar. Como é que se separa a ambição genuína dessa patologia? Se conectarmos isso com o quadro geral do texto, essa é a distinção clínica mais crucial. A linha que separa a ambição saudável da compensação excessiva não está no resultado visível, está no rescaldo emocional. No que a pessoa sente quando atinge o topo. Exatamente. Uma pessoa com ambição saudável sente satisfação. Ela alcança a meta, descansa e celebra. Já quem usa o sucesso como máscara para o esquema de fracasso é movido por terror. Quando ele bate a grande meta, ele não sente alegria duradoura. Ele sente um alívio temporário por não ter sido descoberto como uma fraude. É um alívio que dura minutos, talvez. É. E em questão de dias, o alarme volta a soar e o cérebro diz: certo, você sobreviveu a essa. Mas agora a régua subiu e o tombo vai ser pior. É correr numa esteira que só aumenta a velocidade. E a grande tragédia funcional que a literatura sublinha é que essas três estratégias, seja fugindo, se rendendo ou trabalhando até desmaiar, elas são o combustível do problema. Elas garantem que o esquema permaneça vivo. É lógico, né? Ao evitar, o cérebro nunca coleta evidências práticas de superação. Ao se render, a crença se autoconfirma. E ao compensar excessivamente, qualquer tropeço futuro é catastrófico. O esquema ganha sempre. É um ciclo fechado perfeito, o que levanta a urgência terapêutica. Se as nossas defesas naturais pioram o quadro, como a gente sai disso? Então, o que tudo isso significa na prática? Porque não adianta colocar a pessoa no espelho repetindo eu sou capaz, eu sou ótimo. O filtro de expanda a mente vai só dar risada disso. Frases afirmativas genéricas são inúteis contra um esquema estabelecido. A saída, que a terapia do esquema detalha, exige um trabalho árduo de reestruturação cognitiva. O esquema não é uma sentença permanente, ele pode ser modificado. Eu fiz uma analogia mental aqui. É como fazer uma atualização de um sistema operacional. Você tem que desinstalar aquele software desatualizado e cheio de bugs que foi colocado lá na infância e instalar um programa novo baseado em fatos reais do adulto. É uma ótima forma de visualizar. E o primeiro passo para isso é identificar os gatilhos e criar distanciamento. A pessoa precisa aprender a diferenciar os fatos atuais das crenças antigas. Então é como levar o crítico interno a julgamento num tribunal. Uhum. O paciente vira o próprio advogado de defesa. O crítico interno grita: você é um fracasso. Aquele erro no relatório prova isso. E a pessoa responde: ok, vamos analisar as evidências. Quais são os fatos reais aqui? E forçar o cérebro a olhar para aquela pasta de conquistas e habilidades reais que ele passou a vida mandando para a lixeira. É fortalecer a visão de autoeficácia. E tem mais um pilar vital nesse processo, que é desenvolver a autocompaixão. Sabe, autocompaixão às vezes soa como uma palavra muito fofa e passiva para lidar com um terror psicológico tão brutal. Como isso funciona operacionalmente? Na prática, a autocompaixão é alterar ativamente o tom da sua própria voz interna diante da falha. Em vez do ataque punitivo do tipo você é um inútil, você é treinado a adotar postura que teria com um grande amigo seu na mesma situação. Tipo, isso foi difícil. Você errou aqui, mas é compreensível. Vamos ver como consertar. Exatamente. É reduzir a autocrítica impiedosa. E as fontes frisam incisivamente isso. O objetivo final da terapia não é criar uma ilusão de perfeição ou uma confiança cega e constante. Não é achar que nunca mais vai errar. Não.
O objetivo é construir uma nova crença central, muito mais flexível e saudável. Eu posso aprender, melhorar e ter sucesso, mesmo cometendo erros ao longo do caminho. O erro é rebaixado de ameaça à identidade para dado logístico de correção de rota. Maravilhoso. Bom, recapitulando a jornada da nossa exploração de hoje, nós rastreamos como essas sementes minúsculas de negligência ou críticas plantadas na infância viram raízes profundas de autossabotagem na vida adulta. Uhum, raízes bem difíceis de arrancar. É, vimos como pessoas super capazes usam aquelas lentes de distorção, o filtro do spam, para transformar erros normais em catástrofes. E vimos como as máscaras de enfrentamento só alimentam o problema. Mas a boa notícia é que o autoconhecimento e a terapia podem de fato reescrever esse roteiro. E ao finalizarmos a revisão desse material tão profundo, eu acho que emerge uma reflexão inevitável que até expande os artigos clínicos. Qual seria? Se o esquema de fracasso força a mente a interpretar erros comuns e diários como provas irrefutáveis de incompetência, quantas daquelas memórias que nós guardamos a sete chaves como os nossos grandes e vergonhosos fracassos foram, na verdade, apenas momentos normais de aprendizado? Nossa, momentos que a nossa mente simplesmente arquivou na pasta errada, usando aquele sistema quebrado. E com os olhos limpos de um adulto e sem a influência do esquema, será que a maioria dos nossos fracassos do passado não passaria de pura ficção? Caramba! É uma perspectiva que, sem dúvida, deixa uma questão pesada pairando no ar. Exige uma revisão cuidadosa de nossos próprios arquivos internos. Muito obrigado por nos guiar nessa imersão. A gente se vê na nossa próxima investigação.